Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou reunido aqui com a minha colega e amiga Rita Alves, higienista oral, para falarmos sobre a trissomia 21. Se assinala este dia, também conhecido como o dia da síndrome de Down. Exatamente. Sim. E a Rita, como higienista oral, já tem uma experiência muito vasta com estes pacientes especiais, por isso vai-nos dar um contributo grande sobre esta doença, como se tratam estes pacientes, que diferenças existem destes pacientes para os pacientes ditos normais, e portanto, Rita, vamos já passar à ação e conta-me quais são as características especiais realmente destes pacientes. Relativamente às características orais, estes pacientes diferenciam-se um pouquinho dos outros por apresentarem, por exemplo, macroglosia, que é um aumento exagerado da língua, apresentam lábios mais grossos, secos, fissurados, devido às condições que apresentam. Em relação aos dentes, apresentam dentes mais pequenos, o alinhamento acaba por ser irregular, acaba por não existir ponto de contacto, e uma das características também especiais é o facto dos incisivos laterais serem em forma de cone, ou seja, têm uma aparência diferente dos incisivos laterais normais, entre aspas. Muito bem, Rita. E diz-me outra coisa. Em termos de características, são essas que acabaste de enunciar. Agora, em relação aos problemas orais, quais é que podes destacar? Em relação aos problemas orais, como já referi, em relação aos dentes, a erupção dentária acaba por ser tardia, ou seja, os dentes nascem mais tarde e muitas das vezes acabam por nem nascer todos os dentes. Nesse sentido, a nível de problemas orais, a cárie dentária numa fase inicial, na fase da infância, tem uma menor incidência, devido a esses fatores, mas depois, na vida adulta, acaba por existir um maior risco, porque há toda uma alteração no nível da dieta também, porque eles passam a escolher... E a periodontite também, não? A periodontite também, exatamente. A doença periodontal, aliás, é uma das doenças com mais incidência neste tipo de pacientes, devido a condições que apresentam como deficiências imunológicas, a falta de cuidados de higiene oral diários, que acabam por não ter a destreza, muitos deles, suficiente para executar uma boa higiene. Todos os problemas a nível das gengivas. Exatamente. Que aí é que a parte da Rita, da higiene oral propriamente dita, é que vai ter um impacto muito grande e muito positivo na prevenção destas doenças orais. Exatamente, e na manutenção para o resto da vida. Como é óbvio. Rita, falámos já um pouco sobre como o sistema imunitário destes pacientes está alterado. Exatamente. Como é que isto pode afetar a cavidade oral? Uma vez que alguns indivíduos apresentam, de facto, alterações a nível do sistema imunitário, podem surgir mais uma vez complicações a nível da cavidade oral, nomeadamente esta questão da periodontite, da doença periodontal, úlceras afetosas também é comum, e assim como infecções por cândida oral. Sim, Rita, e agora, posto isto, o que é que tu sugeres? Quais são os conselhos que tu dás para este tipo de doenças ou para as pessoas, famílias que vivem com pessoas com esta doença? Quais são os teus conselhos? Antes de mais, como qualquer outro indivíduo, estas pessoas têm que ser acompanhadas desde a fase de infância até à vida adulta. É essencial um acompanhamento e uma intervenção precoce para evitar males maiores. É preciso trabalhar muito com este tipo de pacientes, nomeadamente a nível de cuidados a ter em casa, ou seja, as pessoas têm que ser motivados, têm que ser instruídos. Temos que ter em conta também as capacidades mentais de cada um, porque alguns refletem-se um pouquinho mais em relação ao outro, exatamente, e também as condições a nível de destreza manual, ou seja, uns terão mais facilidade ou não para executar os cuidados de higiene. Eu nunca te disse, e estou aqui a confidenciar, eu também já tenho alguma experiência com este tipo de pacientes, tive no passado. E uma coisa que eu sentia bastante e que gostava era o grau de felicidade e de alegria que estes pacientes tinham quando vinham ao dentista. Sim. Também verifiquei isso, opinião. Exatamente. Sim. Aliás, todos eles são diferentes, não é? Alguns que vêm às consultas com outro ânimo que outros não vêm. Claro, mas normalmente trazem boa energia, para eles é um acontecimento especial, eles gostam daquele momento e é um momento que é o ponto alto do dia deles. Sim, aliás, são pacientes, ao contrário de outros pacientes que apresentam condições especiais, são muito fáceis de atender, ou seja, não há qualquer problema. Obviamente, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Rita, já falámos um pouco sobre os cuidados de saúde oral
neste tipo de pacientes, mas efetivamente há aqui um ponto essencial que são os pais, não é? Exatamente. Conta-nos um bocadinho. Os pais, para além de tudo, têm que estar informados acerca de todas estas condições que referi anteriormente e têm que estar motivados porque inicialmente acabam por ser eles a fazer a higiene, mas depois têm que passar todos esses conhecimentos, com a nossa ajuda, para eles. E esse acompanhamento depois, mais tarde, se eles não tiverem a destreza manual adequada, serão os pais e os cuidadores a dar o suporte. Sim, porque efetivamente faz parte dos deveres dos pais passar as técnicas e as boas práticas de saúde, tanto geral como oral, para os filhos. Em relação à parte dos tratamentos, existe algum em específico que não tenha indicação para ser realizado? Neste tipo de pacientes podemos realizar todos os tratamentos de medicina dentária. Efetivamente, que em alguns casos temos de ter alguns cuidados um pouco diferentes, por exemplo, para colocar um implante dentário pode ser necessário uma cirurgia em bloco operatório, com anestesia geral, mas é possível realizar todos os tratamentos, sem dúvida. Exatamente. E as consultas de manutenção devem ser mantidas, lá está. Sim. A higiene oral é sempre a base de tudo. Se a higiene oral for bem feita, tudo o resto é possível. Obrigado, Rita, por este bocadinho. Foram ótimos esclarecimentos, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, escrevam um comentário, um e-mail e, acima de tudo, não se esqueçam, subscrevam o canal e carreguem aqui no sininho para receber as notificações. Até à próxima! Até à próxima!